Bom, pessoal, esse tutorial é para explicar para vocês como gravar os vídeos da CIEP no PowerPoint. O resultado que a gente visa obter é esse aqui, a tela do slide, a imagem do slide, e ao lado dela uma tela onde aparece o apresentador. Existem vários recursos, vocês podem fazer isso com diferentes programas, mas a gente está propondo o PowerPoint porque vocês já praticamente dominam esse programa e vocês todos têm acesso a ele. Então, é uma forma da gente simplificar, né? E o produto final é bem interessante. Para fazer isso, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, eu vou trabalhar em tela cheia, então eu vou desaparecer daqui e vou ficar só falando para justamente a gente conseguir aproveitar todo o espaço de tela que a gente tem, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, baixar os modelinhos dos slides do AVA. Nos últimos dias, eu e a Lu Greco trabalhamos bastante nisso e a gente reformulou os modelos para que eles possam acomodar a imagem da câmera. Então, cuidem para usar os modelos cujo nome inclui vídeo, tá? Os modelos quem já baixou modelos anteriores, troca e utiliza esses aqui, tá certo? Bom, aí a gente vai abrir o PowerPoint, né? Cada um vai pegar o modelo mais adequado para o trabalho que está fazendo naquele momento, seja SEC, SIC ou em pós. E aí a gente vai lá para o PowerPoint e abre o PowerPoint. Eu já deixei aqui um pré-organizado para vocês, mas quando abrir vocês vão encontrar exatamente isso, tá? Então a gente já deixou aqui um layout de slide que inevitavelmente é o primeiro, tá? E aí vocês vão encontrar, a primeira coisa que chama atenção aqui é essa barra lateral, tá? Que ela tá posta aqui, ela não é um elemento de enfeite, ela tá posta aqui justamente para acomodar a nossa imagem de câmera depois, tá bom? Bom, justamente por causa dela, a gente não pode usar aquele recurso que a gente ama tanto, que é as ideias de design, tá? Se a gente usar ideias de design, poderá a imagem sobrepor a nossa área de vídeo e gerar várias complicações que vocês vão entendendo no transcorrer dessa explicação, tá certo? A outra coisa que a gente precisa se ater ao produzir esse material é utilizar os layouts que a gente já deixou pré-prontos aqui, porque justamente eles incluem essa barra lateral, tá? Onde a gente vai colocar a nossa imagem, tá? Bom, aí vocês vão iniciar pelo slide de título, coloquem o título, aqui vocês vão incluir então ou os autores do trabalho, ou então o nome de vocês e da orientadora. Se vocês colocarem os autores, vocês precisam destacar o nome de vocês, que é o primeiro nome e o nome da orientadora, tá? Mencionar isso, e aí vamos em frente. Próximo slide, geralmente, tá? Pode ser qualquer um deles, mas eu vou pedir que vocês realmente usem os nossos layouts. Geralmente a gente acaba usando, né, nesse momento, ou vai botar uma figura, ou vai já colocar esse outro aqui, que é bem interessante, que é o layout de título e conteúdo, tá? Então, esse aqui. Vamos clicar de novo aqui, título e conteúdo. Ele serve para a gente colocar, então, aqui um título, qualquer que seja, tá? E pessoa toque, precisa botar título em letra maiúscula, né? E incluir o conteúdo. O bacana de usar esse layout é que ele permite, ou usar os layouts, é que isso permite uma padronização de slide para slide. Se vocês sempre pegarem um em branco e aí forem criar todas as caixas de texto, o risco de alterar uma letra é muito grande, o risco de alterar, num slide usar um tipo de marcador, no outro slide usar outro tipo de marcador, isso aqui virar uma salada de elementos de imagem, isso fica, o risco aumenta muito. Então, a gente usando os layouts, a gente já tem tudo isso pré-padronizado. E a outra coisa bacana vem aqui, ó. Eu vou colocar o meu item, tá? E ele já cria o marcador, então não preciso ir lá pegar outro marcador. E um dia, numa slide eu uso um círculo, no outro slide eu uso um triângulo, no outro slide eu uso uma seta. Isso acaba criando uma confusão
perde a identidade visual do slide. Além disso, ó, ele coloca os itens bem bonitinho e com um simples tab eu crio um subitem num alinhamento adequado, tá? Então eu vou colocando os meus subitens num alinhamento bem legal. Quero voltar para lá, quero voltar para um item raiz, tá? Tranquilo, eu só arrasto aqui e sigo o baile digitando os meus itens. Quero fazer um subitem de novo, tab e crio meu subitem. Quero fazer um subitem do subitem, tranquilo, crio meu subitem, o subitem do subitem, tá? Bom, então tá feito. Se eu botei todo o texto que eu precisava, chama a atenção de vocês aqui, ó, que a Lu produziu vários efeitos, desenhos e enfeites, tá? Isso é legal vocês já prestarem atenção para a existência deles, para depois, na edição do vídeo, a gente conseguir acomodar todas as nossas informações aqui, tá? E a gente está pronto agora para passar para o próximo slide. Então, esse aqui a gente já concluiu, tá? Esse aqui tem todos esses elementos como a gente falou. Vamos passar para o nosso próximo slide. Se eu simplesmente clicar aqui, ele vai colocar um slide idêntico ao último que eu utilizei, tá? Só que aqui eu quero colar uma figura. Vamos ver se eu tinha uma figura colada. Ó, eu quero colocar esse lindo gato. Esse meu lindo gato, ó, não posso usar as ideias de design. Não, olha aqui, ó, elas sobrepõem, elas vão fazer bagunça, pelo menos não por enquanto. Depois até a gente conversa um pouco sobre isso. Então, deixa eu desabilitar as ideias de design para elas nem ficarem me atentando. Mas vejam aqui, ó, que se eu usar esse gato aqui, eu vou, nesse slide, eu não quero botar nenhum título, eu tenho vários desses elementos aqui de enfeites que eu não quero usar, que estão conflitando com a imagem do meu gato, tá? E tenho ainda esses elementos aqui que eu não vou usar e que estão poluindo a minha imagem. Isso quando a gente edita um slide é bem chato. A gente daí quer clicar no gato, clica nisso aqui, olha só, é ruim, tá? Então, para que eu vou usar um slide que prevê o uso disso? Ah, sem contar que, olha aqui, ó, a Lu fez um desenho na caixa de texto do título. Se eu botar isso aqui para apresentar, o desenho vai aparecer. Isso, mas que riscaria é essa no meu gato? Era o que estava aqui, tá? Então, eu posso deletar tudo isso. Tudo bem, mas vai acabar aumentando o tamanho de arquivo e tendo trabalho à toa. De que jeito eu faço? Eu deleto tudo isso sem deletar? Tá? Eu vou aqui em Layout e troco. Olha, eu vou usar um layout em branco. Eu só quero, nesse slide aqui, eu só quero a figura desse gato. Então, layout em branco, tá? Tranquilo. Eu poderia já ter colocado, olha aqui, ó, me sobrou mais espaço, não tem o desenho aquele bonitinho ali, o enfeite. Sobrou mais espaço ainda para eu botar o desenho do meu, para aumentar o meu gato. Ah, mas eu queria o gato, eu gostei tanto daquela ideia de design, eu queria o gato dentro de um círculo. Sem problema, vamos aqui em formatar imagem, cortar, e eu quero que o meu gato vá dentro de um círculo. Então, cortar para demarcar forma. Show de bola, pronto. Vou só ajustar um pouquinho a imagem aqui, porque eu não quero sobrepor na minha área de vídeo, né? Vou ajustar o tamanho certinho. Tudo bem, tá o meu gato lindíssimo aqui, certo? Bom, mas agora eu quero um slide onde eu vou colocar o meu gato querido e quero colocar um título. Então eu poderia simplesmente clicar aqui, ele me coloca outro slide desses, vou lá no layout, troco o layout. Eu posso ser mais simples, né? Então eu vou escolher aqui, ó, um slide que eu tenha espaço em branco e título, tá? Então eu vou usar esse aqui, ó. Ele também tem enfeites, ele tem enfeite aqui no título e aqui, então eu vou colocar, sei lá, gatos, né? Fofos. E vou colocar a imagem do meu gato. Ah, ela ficou enorme de novo. Deixa eu diminuir, tá? Que eu não vou trocar a forma dela, ó.
Não vou conflitar ela com o meu enfeite, tá? Nem com o meu título. Então, posso até diminuir o tamanho da caixa de texto do título. Posso, eu tenho liberdade para editar meu slide, tá? Mas eu não vou fazer ele conflitar com o meu enfeite, tá? Bom, mas olha só, primeiro, ou eu tenho outra opção ainda. Eu não quero, para não conflitar com o enfeite, eu acabei tendo que diminuir muito o tamanho dessa imagem do gato, tá? Então, deixa eu até já copiar essa imagem aqui. Eu tenho uma outra opção para vocês, que é essa aqui, que é somente título e ela é limpinha, tá? Olha a diferença dessa para essa, tá? Então, aqui eu colo meu gato tranquilamente. E essa aqui é muito boa para, se eu precisar colocar um título, especialmente se for um título grande, tá? E imagem. E às vezes, além da imagem, eu preciso colocar algum outro elemento, ou uma forma com algum texto. Gatinho, tá? Uma forma com algum texto. Aí eu já tenho umas formas pré-definidas aqui, eu posso fazer uma forma mais bonita, né? Mais exuberante. E ainda eu preciso botar um gráfico ou um Smart Art. Eu vou usar aqui um Smart Art para gente, só para ter noção de como vai ficar, tá? Então eu preciso colocar o meu texto e um texto, figura e mais um Smart Art. É muito elemento. Então eu não vou usar. Olha como ficaria, tá? Então vou só colocar quaisquer letras aqui só para vocês verem lá no efeito. Como isso aqui ficaria se eu uso tudo isso aqui. Então olha aqui no slide limpo, deixa eu duplicar ele e vou transformar ele no slide só título, mas com elementos, tá? Então, vamos visualizar isso. Ó, só título sem elementos, só título com elementos, tá? Claro que isso é muito pessoal. Eu, particularmente, acho que é informação demais e dispersa o olhar de quem está nos assistindo, tá? Bom, precisa ainda, já colocamos todos os textos, já colocamos todos os elementos. Ó, aqui o Smart Art é bem legal, porque a gente pode trocar, fazer coisas bem bonitas, tá? Então, eu tirei a ideia de design do uso da ideia de design de vocês, mas vocês podem criar os seus designs aqui, vocês fazem coisas maravilhosas que eu sei, tá bom? Eu adoro os slides de vocês. Bom, ainda me falta, eu já preparei tudo, tá tudo direitinho, posso gravar? Não, me falta ainda o último slide, que é aquele do obrigada, tá? Não deixem de colocar esse slide. Ele tem elementos importantes, fixos, né, como a cesta CIEP, e o logo do Sovete aqui, fazendo a referência do grupo, né? Ou seja, do estágio de vocês, tá? Bom, aqui vocês podem colocar, mantendo esses elementos, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Por exemplo, coloca um grande obrigada. Posso colocar foto dos meus bichos, do pai e da mãe, do namorado da namorada. Vocês podem ser bem livres aqui, tá? Então, olha aqui, vamos fazer umas coisas bem bonitas aqui, né? Botar uns elementos de texto bem legais, ou divertidos, ou sóbrios, ou chiques, o que vocês quiserem. Só o que não pode faltar aqui de jeito nenhum é o agradecimento à instituição de fomento que custeia a bolsa de vocês, a bolsa do último ano. Se trocou de bolsa, tem que agradecer para 2 instituições. Vão lá, para a PREC e para o CNPq, para a PREC e para a FAPERGS, para a PRAE, quem é bolsista da PRAE também, PRAE, PREC, FAPERGS. Não deixe de agradecer a quem nos fomenta, tá? Isso é
fundamental. Isso é extremamente importante, tá bom, gente? Ainda mais nos tempos de hoje, de crise, de corte de recursos. Então, vamos referendar, reforçar o agradecimento a quem hoje está nos permitindo desenvolver todos esses trabalhos. Bom, e aí a gente estaria pronto para gravar. Eu preparei uma outra sequência de slides aqui para a gente falar da gravação, por alguns detalhes que eu vou comentando com vocês na sequência. Então aqui tá, né, toda a nossa sequência de slides, e a gente então tá pronto para gravar. A gente vai aqui em apresentação de slides, tá? E vai aqui em gravar apresentação de slides, certo? Nesse caso aqui, a gente precisa ativar a câmera e essa visualização da gente. No que a gente faz isso, vai aparecer a nossa imagem aqui, tá? Então, vai ativar a câmera e a captação da nossa imagem. Se eu fizer isso aqui agora, ele vai me dar uma mensagem de erro, porque eu estou usando a minha câmera do Note lá no OBS, tá? Então, eu não vou conseguir habilitar a câmera agora. Eu vou simular toda a gravação, mas sem habilitar a câmera. E eu vou voltar para o outro slide aqui, onde eu não tinha ela, porque eu quero mostrar alguns detalhes para vocês. Bom, importante, tá? Antes de começar a gravação, se orientar. Eu fiz aqui um vídeo de erros para vocês verem, né? Gravado já dentro do ambiente PowerPoint, para vocês verem. Então, se eu não me organizo, se eu não testo a imagem da câmera, não testo luz, não vejo nada. Quando eu ligar e começar a gravar, talvez eu tenha que gravar 200 vezes ou vai sair um produto péssimo, tá? Então, se organiza, se ajeita, arruma o ambiente, tira a bagunça de trás, às vezes não tem nenhuma meia suja pendurada atrás do varal que tenha no fundo no cenário de vocês, tá? Então dá uma arrumada no cenário, não precisa ser nada sofisticado, não precisa ser nada... paredes limpas ficam ótimas, tá? Então dá uma organizada nisso. E outra coisa que é bem importante, tá? Ajeita a luz, se possível, dentro das suas possibilidades, tá? Mas outra coisa que é bem importante também é vocês ativarem o pointer. Aqui vocês estão vendo a seta do meu cursor. Mas quando a gente começa a gravar no PowerPoint, ela desaparece, tá? Então é necessário que vocês ativem o pointer antes de começar a gravar. Lá no vídeo que eu fiz, eu ativo ele no transcorrer da gravação. Vocês vão ver como fica ruim. E às vezes a gente ouve barulho do teclado. Naquela gravação não apareceu. Mas às vezes a gente ouve pec, pec, pec. Fica bem chato, tá? Então vai lá, vamos ativar que apareça o nosso ponteiro, né? Então vocês vão aqui, desculpem, esqueci de falar. Aperta o botão direito do mouse. Vai aparecer essa telinha. E aí vocês vão aqui em opções de ponteiro, apontador, laser. Tá aqui o nosso pointer. E esse pointer vai aparecer na gravação, tá bom? Bom, então aqui eu vou agora simular uma gravação. Ela de fato não vai acontecer com todos os elementos, porque como eu disse, minha câmera está sendo ocupada, mas no momento que eu clico em gravar, automaticamente aparece a minha imagem, ou a imagem que a minha câmera está captando, ela vai aparecer aqui, nesse local, tá certo? Então vamos lá. Vamos se preparar, tá tudo pronto, respira fundo, né? E a gente vai iniciar a gravação. Então eu inicio aqui, gravar, 3, 2, 1, e começa de fato a gravação, tá? Então aqui vocês também podem pausar a gravação, retomar ela se for o caso, tá? E vocês podem parar a gravação. Olha só, eu não capturei câmera, mas eu capturei voz. Tá? Então, nesse caso aqui, capturou voz. Eu não quero capturar voz, eu quero só a minha imagem, ou a imagem de alguma coisa que eu esteja mostrando. Eu palpar as mamas de uma cadela. Eu posso desabilitar também o microfone. Ou eu quero só narrar, tá? Eu vou, desabilito câmera, desabilito imagem e habilito só o microfone. Esse universo aqui, ele dá todas essas opções para vocês, tá? Outra coisa, eu comecei a gravar, até
pausei, não sei o quê, mas não achei legal. Eu posso eliminar a gravação só desse slide aqui, ou eliminar tudo o que eu já gravei até agora. Vamos lá, eu fui até o final, achei horrível, eu nem vou assistir porque eu já achei muito ruim. Então eu vou aqui, ó, nesse X de dentro, não nesse. Nesse eu saio desse ambiente, tá? Dessa suíte de gravação. Nesse eu saio da suíte de gravação. Aqui eu simplesmente removo as gravações. Eu posso remover a desse slide. Olha ali, ó, eu tenho aqui, isso aqui foi resultado da minha gravação. Eu vou remover desse slide, ou eu posso remover de todos. Eu vou remover só desse aqui, tá vendo? Eu removi, ele nem dá mais a opção reproduzir aqui, porque eu removi a gravação desse slide. Vamos gravar de novo alguma bobagemzinha aqui, só para ele manter, tá? Então a gente está gravando aqui direitinho, só para ele manter, para depois a gente poder editar lá fora, que é outro passo, tá? Então não só vou pausar, eu vou parar essa gravação, tá? E aí eu mostro para vocês os outros slides, né? Esse aqui eu já gravei anteriormente. Aqui depois, quando vocês estiverem olhando o vídeo, prestem atenção que eu cometo justamente esses erros aqui, né? Olha só, aqui a imagem ficou sobreposta no nosso desenho. Isso é um erro que a gente pode corrigir na edição, tá? Então eu fiz aquele vídeo com vários erros, alguns que são impossíveis de corrigir na edição e outros que a gente pode corrigir na edição. Isso aqui é possível a gente corrigir na edição, tá? O ativar o pointer não é. O andar do pointer também não é. Isso a gente vai comentar mais tarde no último vídeo, tá? Quando a gente for olhar o último vídeo, tá? Então ativa o pointer antes. E uma coisa que é importante, que às vezes acontece, às vezes não, mas acontece com muita frequência, que é a fala ficar truncada quando a gente troca de slide. Então se eu tô falando assim, blá, 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 até no vídeo feito não aconteceu tanto, tá? Mas às vezes acontece de eu tô falando e troco de slide enquanto que eu tô falando, como aconteceu aqui agora, e quando vocês vão ouvir, dá uma quebrada, especialmente se pegar uma palavra, dá uma quebrada na palavra para passar para o próximo slide, tá? Então isso é bem, às vezes eu acho feio. Então qual é a dica? Que vocês vão passar de slide, terminem, mostrem tudo isso aqui, ó, aqui só a importância do pointer, vocês poderão precisar mostrar que o Duque estava usando uma bandana, tá? Olha aqui, também tem outro problema aqui, a nossa imagem não ficou bem encaixada, bem bonitinha no nosso espaço de imagem. Tudo isso a gente resolve, isso da imagem a gente resolve depois, tá bem? Bom, e a gente segue, tá? Então parei, né? Respirei, paro de falar, troquei de slide, tá? E no final aqui, vocês vão ver lá no vídeo, na verdade esse coração eu acabei desenhando depois, eu posso usar esses recursos de marca-texto e caneta, tá? Então marca-texto aqui, escolho a cor que eu quiser, vamos botar agora um azul aqui, e faço o desenho que eu quiser. Só que tudo que eu desenhar, então eu não preciso usar pointer, eu vou usar a caneta. Tudo que eu desenhar aqui, tá? Tudo que eu desenhar aqui vai ficar gravado no slide como um elemento de texto. Isso vai ficar riscado lá no slide. Vocês podem deletar depois, se vocês quiserem usar esse slide para gravar outra coisa ou para outra aula. Só que ele vai ficar com esses riscos, tá bom? Vocês vão ver depois lá. Ele não tinha esse risco azul antes e ele adquiriu o risco azul quando eu passei a usar ele. Olha aqui, ó. Aqui eu vou ficar sem pointer. Quando eu desabilitei o marca-texto, eu fiquei sem o pointer. Habilito novamente o pointer, tá? Olha aqui, ó. De novo, a nossa imagem, aquela que eu gravei previamente, ela ficou sobre o nosso elemento de enfeite do slide, tá? Mas então assim, ó, vamos fazer de conta que a gente passou todos os slides, passou toda a apresentação e a gente encerrou o nosso vídeo. Tô pronta? Posso... já tá pronto o meu vídeo? Não, ainda falta bastante coisa. Falta a gente editar esse vídeo, tá? E falta converter ele em MP4. A gente chegou até aqui e a gente tem um arquivo PowerPoint, tá? Então,
daqui a pouquinho eu vou só mostrar para vocês o vídeo todo errado, tá? Eu quero que vocês vejam o nosso vídeo todo truncado. E aí a gente volta para cá para editar e tentar resolver as encrencas que são possíveis, tá bem? Então a gente nesse momento volta para cá, sai da tela cheia, né? Voltamos para cá. Então eu vou agora apresentar para vocês aquele videozinho que eu produzi, né? Que ficou bem ruinzinho, cheio de problemas, tá? Bem vergonhoso. Uma das coisas que eu comento ali, vocês percebam, tá? Um dos erros que eu cometo ali é o erro de não olhar para minha plateia, não olhar para o meu telespectador. Vou até tirar o óculos para poder mostrar isso com mais propriedade, tá? Então assim, ó, tudo que é tutorial, qualquer tutorial que a gente ouve, que a gente busca sobre gravação, né, ou sobre aula online, sempre fala que é muito importante a gente tentar estabelecer o máximo possível de conexão visual com quem está nos assistindo. E essa conexão visual a gente estabelece olhando para câmera, não olhando para mim mesmo. Agora eu estou olhando para mim e aí vocês vão ver no vídeo, eu faço exatamente isso. Aí dá uma agonia, porque eu vejo que o cabelo não tá legal, aí eu quero ajeitar o cabelo, e isso me desconcentra, isso faz eu perder o fio da meada, tá? É péssimo, é horrível. Então, vocês prestem atenção lá, tá? Então, ó, o tempo inteiro agora eu tô olhando pra mim mesma, me gravando, e é diferente de quando eu olho pra câmera, tá? Então, tentem exercitar isso. E é pra câmera. Se vocês estão usando uma webcam e a webcam está aqui do lado, então eu tenho que olhar para a webcam. Se eu estou usando o celular como webcam, eu tenho que olhar para a câmera do celular, mesmo que não esteja na frente, ou não esteja alinhado com o meu Note. E aí vai uma dica, tá? De preferência, coloca o elemento de captura de imagem na frente, junto da tela. Por quê? Porque a gente vai precisar usar o pointer às vezes, e vai precisar tirar o olho da câmera para usar o pointer ou fazer alguma coisa no teclado. Então, se tu tá com o teclado ou o mouse aqui perto de ti, a tela do computador alinhada com a câmera, tu consegue fazer isso, né? Fazer essa mudança visual sem perder tanto o contato com a câmera, né? E sem eu ter que trocar, eu tô olhando para cá e eu tenho que virar, para daí eu vou aparecer de lado porque eu tô digitando aqui, porque eu tô mexendo no pointer, mexendo no pointer, tentando assinalar alguma coisa lá na tela da TV, tá? Então tenta ter esse cuidado, na tela da TV não, na tela, no monitor do computador, tenta ter esse cuidado. Bom, vamos agora olhar o vídeo todo errado, tá bom? Todo truncado, bem ruinzinho, tá? Então, um vídeo eu chamei ele de vídeo de mau exemplo, tá? Vamos ver, espero que vocês gostem. Esse é o meu trabalho da CIEP, estou apresentando aqui agora. Ops, tem que ajeitar aqui ainda. Então, acender a luz. E é o meu artigo. Eu estou trabalhando já há algum tempo aqui, e aí eu vou passando os slides e vou apresentando então o meu trabalho para vocês. Ele é um trabalho que tem muitos aspectos interessantes e, bom, e aí então a gente tem que ficar trabalhando em todas essas coisas, todos os tempos, né? E a gente então tem trabalhado em grupo. A gente tem muitos animais, como aqui o lindo Duque, que a gente gosta tanto, né? Então tá aqui e a gente faz isso lá no Sovete. E aqui então também com muitas coisas que a gente quer mostrar. Aqui a gente, além do Duque de bandana, tem a Bela e ele aqui tirando um soninho, coisa mais linda. Agradeço a atenção de vocês, que foi muito bacana.
nesse momento. Muito obrigada. Eu fico à disposição para as perguntas. Então, pessoal, viram a tragédia, tá? Ficou muito ruim, né? Então, agora a gente vai tentar ir lá para o PowerPoint e resgatar alguns aspectos que ficaram daquele vídeo, tá? Dá para a gente corrigir algumas coisas. Vamos tentar fazer isso agora lá no PowerPoint, tá? Claro, o que foi problema de erro de cena, não tem como a gente resgatar. Mas pelo menos alguma coisa tipo essa colocação do lugar da gravação, são coisinhas que dá pra gente tentar consertar. Aqui um aspecto muito interessante é o fato de que, como eu já falei, cada slide ele vai ter nele o elemento de gravação, tá? É como se para cada slide o que a gente gravou nele, deixa eu explicar melhor. O que a gente gravou em cada slide vira um vídeo daquele slide, que é o que acontece aqui, ó. Um vídeo de início e fim, a gente não vai conseguir Esse é o meu trabalho mexer nisso aqui, CIEP, tá? Mas é aquele vídeo, tudo que foi gravado nesse slide fica nesse videozinho aqui, tá? O que que dá para fazer aqui? Bom, dá pra gente colocar no local certo, tá? Dá pra gente colocar isso aqui no local certo, tirar ou pelo menos aqui nesse slide aqui, só centralizar um pouquinho. Eu chamo a atenção de vocês que isso é legal fazer, que isso é importante fazer, porque percebam que essa caixa, ela tem umas bordinhas bonitinhas aqui, que dá um elemento de profundidade. Eu usei aquele formatar, forma, tá? Acertar, formatação de forma, efeitos de forma, desculpa, para ajeitar isso. Então fica bem, isso aqui dá um efeito bem bonitinho no vídeo final, tá? Então sempre ajustem certinho. Aqui, ó, ficou meio sobreposto, né? Eu particularmente gosto de colocar no meio, porque acho que te dá uma... Geralmente o alvo o foco daquele slide tá nessa região mais central, e aí tu deixa a câmera, deixa o apresentador falando também nessa região. É um lugar que eu gosto de colocar minha câmera quando eu preparo aula, por exemplo, tá? Esse aqui, ó, ficou em cima de um elemento aqui de desenho, né, de um dos nossos enfeites. Vou colocar bem drástico aqui, bem diferente, para vocês verem. Eu não gosto de ficar mudando o lugar da câmera de slide para slide, mas isso é uma questão de gosto pessoal. Aqui vamos fazer uma brincadeira, vamos usar ideias de design, só para vocês verem o que vai acontecer, e depois vocês me digam quando... Vamos botar esse aqui, ó, tá? Vocês prestem atenção quando a gente rodar o vídeo, e vocês vão perceber onde vai ter problema. Esse outro aqui também, vamos colocar uma ideia de design. Olha essa que interessante. Claro, o ideal seria que as fotos dos cães ficassem no lugar de destaque, mas essa aqui ficou interessante, ficou bonita, né? Visualmente legal. E vamos ver. E outra coisa que dá para fazer aqui é vamos tirar essa linha azul, vamos deixar só o coração que acabou ficando no vídeo. E aí a gente agora vai de fato transformar isso aqui num arquivo MP4. Por enquanto, de novo, a gente tem só PowerPoint. Então vamos salvar aqui, salvar o PowerPoint, e agora vamos converter de fato o vídeo. Vamos transformar isso aqui no arquivo MP4, que é aquele que a gente consegue subir lá no YouTube. Então, voltando aqui, a pessoa vai fazendo as coisas, clica em arquivo, exportar, criar vídeo, tá? Ele, por padrão, ele quer criar um vídeo Full HD, tá? É o que seria o ideal, seria o melhor, só que um Full HD a gente precisa, ele vai demorar tempo para converter, tempo para subir para o YouTube, ele vai ser mais difícil para alguém baixar, por exemplo, alguma coisa assim. Então, o que a maioria das pessoas recomenda é que a gente use o padrão YouTube, que é o mínimo, o padrão mínimo YouTube, que é o 720p, tá? Se vocês puderem, se quiserem, claro que o 1080 vai dar uma qualidade muito melhor para o vídeo de vocês,
tá? Mas também dá para fazer no 720 bem tranquilo, roda super bem no YouTube, não fica ruim, não fica perfeito, mas não fica ruim, tá? Isso aqui deixa tudo igual e aí a gente cria o vídeo. Ó, ele vai aparecer, bom, vou escolher aonde a gente vai gravar esse vídeo, deixa eu só renomear o arquivo aqui, porque eu já usei uns arquivos, já fiz com esses nomes, e aí ele cria aqui embaixo, olha aqui, ó, convertendo para MP4, tá? Convertendo o vídeo para MP4. Bom, com isso agora a gente volta lá para nossa tela cheia e eu vou apresentar para vocês o resultado dessas edições. Eu quero que vocês prestem atenção principalmente naqueles slides onde a gente usou o design, para vocês verem uma pequena treta que aconteceu ali, tá bom? Vamos ver o vídeo então, gravado, editado, o vídeo editado, a pós-produção dele, né? Editado ali no PowerPoint, tá bom? Vamos lá? Esse é o meu trabalho da CIEP, estou apresentando aqui agora. Ops, tem que ajeitar aqui ainda. Então, acender a luz. E, bom, e é o meu artigo. Eu estou trabalhando já há algum tempo aqui. E aí eu vou passando os slides e vou apresentando então o meu trabalho para vocês. Então, ele é um trabalho que tem muitos aspectos interessantes e, bom, e aí então a gente tem que ficar trabalhando em todas essas coisas, todos os tempos, né? E a gente então tem trabalhado em grupo. A gente tem muitos animais, como aqui o lindo duque, que a gente gosta tanto, né? Então, tá aqui e a gente faz isso lá no Sovete. E aqui, então, também, com muitas coisas que a gente quer mostrar. Aqui a gente, além do duque de bandana, tem a Bela e ele aqui tirando um soninho, coisa mais linda. Agradeço a atenção de vocês, que foi muito bacana nesse momento. Muito obrigada. Eu fico à disposição para as perguntas. Viram então o problema que a gente teve, né? Ali do pointer, quando a gente usou os designs, quando a gente trocou ali o slide por um design pronto, a gente tinha apontado, sei lá, tinha apontado a bandana do Duque na gravação original, e aí o pointer ficou rabiscando qualquer outra coisa. Se vocês quiserem, na pós-edição, trocar para design, tem que pensar nisso, tá? E lembra, não dá para fazer na pré-edição, porque a gente ainda não tem a câmera exatamente, a menos que vocês simulem a câmera, que vocês simulem o uso do pointer, ou desabilitem o pointer, ou não usem o pointer nesses slides que vocês pretendem fazer isso, tá? Outra coisa, vocês viram que deu para editar, né, deslocar onde está a pessoa na câmera, viram a história do trocação de câmera. Cada um agora julgue e veja o que acha legal, o que não acha, o que acha bacana, o que acha exagerado, tá? Cansativo às vezes para assistir. Prestem atenção nesses detalhes e sejam criativos, tá? A ideia é que vocês façam o trabalho, eu confio muito na criatividade de vocês, que vocês façam um trabalho bem legal, tá? E que experimentem, tá? Eu acho que o principal é isso, vocês vão precisar fazer várias experiências até chegar no produto final. Eu acho que muito provavelmente não vai ser na primeira gravação que vocês vão ter já o que vocês vão querer. Aliás, é melhor fazer uma vez, outra experimentar, brincar com os slides, que aí vai aos poucos, vocês vão obtendo o resultado que vocês querem, tá bem? Fica um beijo, boa sorte e ótimo trabalho para vocês.